Há muitos anos, um certo grupo de portadores do sacerdócio dignos ensinou com grande poder e autoridade. Um deles era tão eficaz que era impossível não acreditar em suas palavras. Esses portadores do sacerdócio ajudaram as pessoas a aprender a respeito do Salvador e de sua doutrina e as ajudaram a encontrar a felicidade. Os seus ensinamentos e exemplos proporcionaram um meio pelo qual as pessoas experimentaram uma enorme mudança de coração. Aprendemos que milhares foram conduzidos por eles para serem batizados e fazer convênios de perseverar até o fim. Estou falando dos grandes missionários do livro de Mórmon, que eram portadores do sacerdócio eficazes. Podemos aprender muito com esses descendentes de Leí. Ao fazermos o que fizeram, podemos nos tornar mais eficazes ao abençoar a vida dos filhos e filhas de nosso Pai Celestial. Mais eficazes no serviço ao próximo, mais eficazes ao resgatar outras pessoas e mais eficazes em nos tornar homens mais semelhantes a Cristo. Alma ou Filho nos ensina uma das coisas que fizeram para se tornarem tão bem-sucedidos. Eles usavam os registros de onde o livro de Mórmon foi retirado. Quando ele entregou a seu filho Elamã o registro que depois se tornaria o livro de Mórmon, ensinou-lhe que sem aquelas placas, Amon e seus irmãos não poderiam ter convencido tantos milhares. Sim, esses registros e suas palavras fizeram com que eles se arrependessem. Deus mostrou seu poder por meio das placas ao cumprir um propósito, que foi restituir a muitos milhares o conhecimento da verdade. Alma depois profetizou que Deus iria também manifestar o seu poder a futuras gerações. Assim, os registros foram preservados, e vocês e eu somos parte daquelas futuras gerações. Da mesma maneira como aconteceu antigamente, podemos ser portadores do sacerdócio mais eficazes ao utilizar o livro de Mórmon. O processo de trazer o livro de Mórmon à luz não pode ser comparado a nenhuma obra literária escrita por qualquer autor da história humana. Podemos dizer que é um livro que foi orientado pelo próprio dedo de nosso Deus. Durante sua visita às antigas Américas, o Senhor pediu que Nefe trouxesse os registros que mantinham e os colocassem diante dele. Jesus então olhou para eles e ordenou que certos acontecimentos e passagens fossem acrescentados. E ele disse: estas escrituras que não tinhais convosco, ordenou o Pai que eu vos-las desse, porque em sua sabedoria determinou que elas fossem dadas às gerações futuras. Sinto uma imensa gratidão por pertencer a essas gerações futuras. Sou um membro da igreja hoje, graças ao livro de Mórmon. Nunca me esquecerei dos sentimentos que tive quando, ainda rapaz no Uruguai, li esse livro sagrado pela primeira vez. Não tive que ler muito em primeiro Nefe para experimentar uma alegria tal que não pode ser definida com palavras. Foi como se o livro estivesse cheio do Espírito do Senhor e me fizesse sentir mais próximo a Deus. Essa experiência deu maior significado à declaração feita pelo profeta Joseph Smith sobre esse livro, quando disse que, seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro. Também reconheço a importância da promessa do presidente Monson, quando ele disse que, ao lermos o livro de Mórmon e as demais obras padrão, e ao colocarmos os ensinamentos à prova, então conheceremos a doutrina, pois essa é a promessa para nós. Saberemos se ela é dos homens ou se é de Deus.
Essas promessas nos trazem alegria agora e no futuro. Assim que recebi um testemunho do livro de Mórmon, o sentimento natural que tive foi um desejo de aplicar os ensinamentos do livro ao fazer convênios. Fiz convênios ao ser batizado e confirmado membro da igreja. Esses convênios feitos por meio das ordenanças do sacerdócio, juntamente com o conhecimento obtido do livro de Mórmon, mudou a minha vida. Não é surpreendente que, quando o Salvador visitou as antigas Américas, além de ensinar a doutrina, deu a Nefe e outros o poder para batizar. Em outras palavras, a doutrina e as ordenanças andam lado a lado. A aplicação plena dos ensinamentos do livro de Mórmon exige as ordenanças do sacerdócio com os convênios relacionados a elas. Há livros que são publicados e rapidamente se tornam os mais vendidos. Algumas vezes eles despertam tanto interesse que as pessoas aguardam ansiosamente por sua publicação. Esses livros parecem inundar o mercado de forma direta e você pode ver as pessoas lendo-os em todos os lugares. Deus, em sua infinita sabedoria, preservou o livro de Mórmon para o nosso benefício. Seu propósito não é se tornar um dos mais vendidos. Entretanto, podemos tornar esse livro sagrado o mais lido e melhor aplicado em nossa vida. Permitam-me sugerir 3 atividades que podem ajudar-nos a tornar o livro de Mórmon o livro mais lido e mais aplicado, aquele que nos dará o poder de nos tornarmos hoje portadores do sacerdócio, tão eficazes quanto os da antiguidade. Primeiro, banquetear-nos nas palavras de Cristo. Devemos ler o livro de Mórmon de modo a banquetear-nos com as palavras de Cristo, pois eis que as palavras de Cristo nos dirão todas as coisas que devemos fazer. Banquetear-se com as palavras de Cristo é uma experiência ímpar, quando lemos e procuramos princípios e doutrinas que nos ajudarão em nossa vida diária. Sentiremos um entusiasmo renovado. Por exemplo, quando uma nova geração enfrenta desafios ao lidar com a pressão de grupo, pode ler o livro, procurando ensinamentos específicos que a auxiliarão com esse tipo de desafio. Um desses ensinamentos pode ser retirado da experiência de Lemuel. Lemuel fez algumas escolhas erradas porque cedeu à pressão de Lamã. Ele não fez a coisa certa porque desconhecia os procedimentos daquele Deus que os havia criado. Um princípio que podemos retirar desse incidente é que aprender a doutrina sobre os procedimentos de Deus para conosco nos ajudará a lidar com a pressão do grupo. O livro de Mórmon tem mais ensinamentos e exemplos sobre esse assunto e nós somos a geração que pode se beneficiar dos ensinamentos desse grande livro. Segundo, aplicar em nossa vida o que aprendemos sobre Cristo. Ler o livro de Mórmon e procurar os atributos de Cristo é uma experiência muito edificante. Por exemplo, o irmão de Jared reconheceu que o Senhor era um Deus de verdade, portanto, ele não poderia mentir. Que grande esperança esse atributo traz para minha alma. Todas as promessas no livro de Mórmon e as promessas feitas pelos profetas vivos hoje serão cumpridas, porque ele é Deus e não pode mentir. Assim, nesses tempos turbulentos, sabemos que as coisas ficarão bem se seguirmos os ensinamentos que aprendemos no livro de Mórmon e com os profetas vivos. Uma vez que aprendamos um atributo de Cristo, como aquele que foi reconhecido pelo irmão de Jared, devemos trabalhar para implementá-lo em nossa própria vida. Isso vai ajudar-nos para que nos tornemos portadores do sacerdócio mais eficazes. Terceiro, ensinamos a doutrina e os princípios encontrados nas páginas sagradas do livro de Mórmon.
Podemos ensinar a qualquer um com esse livro. Vocês podem imaginar o adicional poder convincente de Deus quando os missionários e membros da família citarem, lerem ou repetirem de memória as palavras exatas do livro. Lembro-me de uma missão no Equador cujos missionários usaram o livro de Mórmon em todas as suas atividades. Por causa deles, milhares experimentaram uma poderosa mudança no coração e decidiram entrar no convênio por meio das ordenanças sagradas do sacerdócio. O livro de Mórmon é um instrumento valioso para a descoberta e conversão daqueles que buscam honestamente a verdade e no resgate de nossos muitos irmãos e irmãs de volta à atividade no Evangelho. Sei que as famílias serão fortalecidas ao implementar os ensinamentos desse grande livro em sua vida. Muitos de nossos filhos serão salvos porque se lembrarão, como Enos fez, das palavras que frequentemente ouvira de seu pai a respeito da vida eterna, e por isso soube que os seus pecados foram perdoados pela expiação de Cristo. Vocês e eu, como parte daquelas futuras gerações que foram citadas, podemos ser portadores do sacerdócio mais eficazes ao usar o livro de Mórmon e honrar nossos convênios do sacerdócio. O livro de Mórmon testifica de Jesus o Cristo, de quem eu também testifico em nome de Jesus Cristo. Amém.